Olá, boa tarde a todos e a todas, meus amados, minhas amadas. Eu sou o professor Nildo Santos e você está assistindo o meu canal Palavra de Poeta. E hoje com um tema que chama a atenção de todas as pessoas, todos os intelectuais, artistas. É um tema espetacular, a gente pode dizer assim. Um tema que mudou profundamente toda a história da humanidade. Hoje nós vamos falar de renascimento cultural. Ok. E o que é o renascimento? Vamos já daqui a pouquinho esclarecer o que é esse renascimento. Porém, antes, eu quero deixar algumas coisas claras antes de a gente começar essa aula de renascimento cultural. Primeira coisa, nós vamos citar muito a palavra igreja. Mas quero deixar claro que nós vamos citar a igreja medieval, ou seja, aquela igreja que esteve no poder político e ideológico da sociedade europeia ocidental entre os séculos 4 e 15, 16 por aí, certo? Segundo, é importante para estudar esse tema a gente compreender um pouco o que é o progresso científico, tecnológico, certo? E para entender o que é progresso, eu quero que vocês compreendam que existe um progresso intelectual e existe um progresso moral. O que é o progresso intelectual? É o progresso das ideias, da ciência, do conhecimento. Quando a ciência investiga algum fenômeno, quando algum cientista ou profissional da tecnologia faz uma descoberta importante para a produção, para a humanidade, quando você estuda, quando você se aperfeiçoa num tema, tudo isso é progresso intelectual. O progresso moral, simplificando, é a maneira como você trata as pessoas. Não é aquela moral adquirida muitas vezes na rua pela violência, não, por ser o mais forte, não. Nós estamos falando aqui de moral, os bons hábitos, a educação, o jeito de tratar a outra pessoa. É aquela moral que Jesus Cristo muito bem resumiu no seu exemplo e na sua vida, que é o jeito de tratar as pessoas com a mesma gentileza, com o mesmo respeito, com a mesma justiça que nós gostaríamos que as pessoas nos tratassem, ok? Então, entendido o que é progresso moral e intelectual, entendido que eu vou me referir à Igreja Católica medieval e não a essa Igreja Católica atual, agora sim vamos compreender o que é renascimento cultural. E então, essa palavra renascimento, ela quer dizer um movimento intelectual que ocorreu na Europa entre os séculos 14, 15 e 16, certo? Então é um movimento muito voltado para a produção do conhecimento, é um movimento onde se floresceu e se desenvolveu muito as artes, a literatura, enfim, vários campos do conhecimento, certo? Então, o renascimento cultural é um movimento intelectual que ocorreu na Europa Ocidental entre os séculos 14, 15 e 16. Um outro ponto importante é que esse movimento ele vai surgir gradativamente, ele não acontece assim de repente, aconteceu o renascimento. Não, não é isso. O renascimento ele vai se desenvolvendo aos poucos e ele realmente é resultado da crise do feudalismo. Ele também é resultado do renascimento comercial e urbano que acontece lá atrás no século XII. Então, quando a Idade Média ela começa a ir embora, ela começa a ter o seu declínio, quando o feudalismo ele começa a entrar em crise, vai surgindo o quê? O renascimento comercial e urbano, ou seja, as cidades e o comércio ressurgem.
com o comércio e as cidades ressurgindo, juntamente com isso, surge uma nova classe social que é a burguesia. A burguesia é um ponto importante nesse assunto. Por quê? Essa classe social burguesa, ela vai começar a ter ideias para melhorar os seus negócios, para ampliar os seus negócios, e essas ideias, elas vão entrar em conflito com a ideologia da época, ou seja, da época medieval. E qual é a ideologia da época medieval? É a ideologia, vamos dizer assim, colocada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Naquela época, quem dizia o que era certo e o que era errado era a Igreja medieval. Era ela que dava a medida do que é correto, do que não é correto, certo? Porém, essas ideias da Igreja Católica, elas começam a se chocar com as ideias da burguesia. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela tinha todo o controle sobre o conhecimento. Ela tinha tanto controle que os reis tinham medo das autoridades religiosas. Por que os reis tinham medo? Porque a Igreja Católica, segundo a sua interpretação da Bíblia e do Evangelho, ela passou uma ideia de inferno e céu para as pessoas, que as pessoas naquela época, no modo geral, elas tinham muito medo do inferno. Ainda hoje, né? Porque quem é que quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Então o rei acreditava que se ele desobedecesse aquele regulamento, aquele dogma católico, ele talvez fosse para o inferno, então ele não ia se salvar. As pessoas tinham uma preocupação se a sua alma iria ser salva ou iria para o inferno. Por isso que a Igreja Católica tinha tanto poder. Porém, esse controle da Igreja Católica nesse momento, ou seja, do século XII por diante, ele começa a não ser mais compatível com as transformações que a humanidade começa a passar. Como assim? Por exemplo, a Igreja Católica dizia que era pecado a usura e o empréstimo com juros. Ora, os burgueses que eram comerciantes, os bancários da época, né, os banqueiros, aliás, da época, eles que dominavam o comércio e o dinheiro, eles queriam lucrar mais. Eles queriam cada vez lucros maiores. Então, quando a igreja dizia que um lucro abusivo, que era a usura, ou emprestar dinheiro com altos juros era um pecado, ia de encontro à ideia da burguesia, que entendia que já que ela estava investindo, ela queria lucrar muito. Então, foque em pessoas nesse ponto. As ideias da burguesia e as ideias da igreja, elas se chocam aí nesse momento. E é nesse contexto, é nesse ambiente que vai surgir o que a gente chama de renascimento. Certo? E ele acontece em 3 fases. Os historiadores dividem ele em 3 fases. A fase primeira, que é Trecento, ou Trecento em italiano, que é os anos de 1300. A segunda fase, que é Quattrocento, ou 400, que é os anos de 1400. E a segunda fase, que é Cinquecento, ou Cinquecento, que são os anos de 1500, certo? A primeira fase é aquela fase ali de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. A segunda fase, que é o Quattrocento, é a fase, o auge do Renascimento, é onde acontecem as obras de artes que são famosas até hoje, é onde os mecenas, os grandes comerciantes, eles investem dinheiro na ciência, nas artes, então é o auge. E o Cinquecento, que é os anos de 1500, quando o Renascimento ele se espalha, ele se expande por outros países da Europa, que não apenas a Itália, como por exemplo Portugal, França, Alemanha, certo? Ok? Pronto. Continuando. Uma pergunta importante que a gente deve fazer é:
Qual local na Europa exatamente que foi o berço do Renascimento? Ou seja, qual a cidade europeia ou lugar da Europa onde o Renascimento ele se desenvolveu mais, onde ele começou, se originou? Na Itália, que na época não era Itália. Na época era a Península Itálica. Mas vamos falar assim, Itália. Então, o Renascimento ele vai se originar na Itália. E por que na Itália? São vários motivos. Primeiro, talvez vocês não lembrem, mas a Itália é onde se desenvolveu o Império Bizantino, quando é dividido Roma, em Roma do Oriente e Roma do Ocidente. Então, o Império Bizantino, que vai ficar no Oriente, vai se desenvolver ali com Justiniano. E lá nesse Império Bizantino vão ficar a maior parte dos intelectuais daquela época antiga. Muitos intelectuais, filósofos, cientistas, pensadores, poetas, artistas, eles vão viver ali na Itália. E a Itália, quando era Roma, ela, vamos dizer assim, reproduziu e aprendeu muito com a cultura clássica, que é a cultura grega. Então, o primeiro motivo do Renascimento ter nascido na Itália, é que lá estava boa parte dos sábios, dos intelectuais daquela época. O segundo motivo, muito importante, claro, é que naquela época, principalmente século XIV, as cidades italianas de Gênova e Veneza, elas tinham um comércio marítimo muito rico, ou seja, era uma prosperidade financeira, econômica muito grande. Então, a Itália tinha condições financeiras, tinha dinheiro para patrocinar essa ciência e essa arte do Renascimento, certo? Bom, entendido o que é o Renascimento, entendido que as ideias do Renascimento, elas se chocavam com as ideias da Igreja Católica medieval, e entendido que o Renascimento ele surge na Itália porque a Itália tinha as condições econômicas e intelectuais para isso, aí agora nós vamos entender as características do Renascimento, certo? Eu vou citar aqui algumas delas. A primeira é o antropocentrismo. E quando a gente vai fazer uma prova de concurso ou de Enem, eu sei que não é o caso dos meus alunos do 7º ano, mas o antropocentrismo é uma característica importantíssima, porque a partir dela, vamos dizer assim, é que vai se gerar as outras. O que é antropocentrismo? Vamos entender isso. Antropó vem de homem, do estudo da antropologia, que estuda o ser humano, o homem. E centrismo quer dizer o homem como centro do universo. Eita, professor, o homem é o centro do universo? Não, não é exatamente isso. Mas por que os renascentistas fizeram questão de ter essa ideia de que o ser humano, a partir daquele momento, ia ter uma importância maior do que a Igreja Católica dava naquela época? Porque a Igreja Católica, ela tinha uma ideia oposta, que era o teocentrismo. E segundo a Igreja, tudo que acontecia na nossa vida, na vida dos seres humanos, era da vontade de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Ora, é lógico que não cai uma folha sem a vontade de Deus. A gente não está discordando disso. Porém, nós temos que lembrar que Deus nos deu o livre arbítrio. E que, como nós somos filhos dele, nós também somos capazes. Não mais do que ele, lógico. A gente não é mais do que Deus. Claro que não. Ninguém nada é maior do que Deus. Mas nós também temos uma importância. E os renascentistas, naquela época, eles exageraram mesmo nessa importância do ser humano. Eles disseram, não, vamos estudar o ser humano, vamos nos conhecer, vamos valorizar que a gente é capaz. A gente é capaz de produzir ciência, de produzir arte, certo? E às vezes algumas pessoas até pensam, eita professor, mas isso não está indo contra ao pensamento de Jesus ou da igreja? Não, de jeito nenhum. Certa feita, quando os apóstolos perguntaram assim a Jesus, mestre, por que nós não conseguimos curar aquele rapaz?
Jesus respondeu: vós podeis fazer igual a mim e até mais do que eu. E ainda concluiu: vós são deuses. Ou seja, Jesus disse que nós éramos capazes e ainda disse que nós somos deuses. Agora, minha gente, preste atenção. Jesus não disse que o homem é Deus, não. Ele disse para os apóstolos: vocês são deuses no plural, certo? Naquelas épocas da Grécia Antiga e de Roma, os deuses eram seres, né, dotados de habilidades, de capacidade. Então, o que Jesus quis dizer, trocando em miúdos? Ele quis dizer: olha, vocês são capazes de muita coisa. Claro que são. Por quê? Se Deus criasse a gente para ele fazer tudo com a varinha mágica, a gente era o quê? Um bonequinho. E a gente não é um bonequinho. A gente tem livre-arbítrio, a gente tem pensamento. Agora, é claro, maior autoridade sempre é de Deus. Então, voltando, o antropocentrismo ele veio reforçar essa ideia de que o homem é capaz, certo? Então, o antropocentrismo é a valorização da capacidade que o ser humano tem de criar, de trabalhar, de construir, desenvolver, ok? A segunda característica é o humanismo. Tem livros que colocam o humanismo como um movimento intelectual dentro do Renascimento. Mas a gente pode entender como uma característica. Ora, o que é o humanismo? Quando a Igreja Católica ela controlava o conhecimento, a maioria das obras de arte, a maioria dos textos, eles falavam mais de coisas divinas. Você viu um quadro da Idade Média, ele tinha mais o quê? Anjos, o céu, sempre essa imagem do mundo espiritual, divino, mas é como se o homem, o ser humano de carne e osso, ele não tivesse um papel importante também no rumo da sua vida. Então o humanismo ele veio dizer o quê? De novo, muito parecido com o antropocentrismo. Olha, o ser humano ele é capaz. O ser humano ele é muito mais rico do que a gente pensava há anos atrás. Então, o humanismo é isso, valorização do ser humano, mas uma valorização mesmo, a ponto de naquela época se desenvolveu a anatomia, se desenvolveu o estudo do corpo humano, que daqui a pouco a gente vai citar algumas descobertas relacionadas ao corpo humano. Outra característica daquela época é o racionalismo. O que é o racionalismo? Enquanto a Igreja Católica ela explicava tudo pela fé e pelas coisas divinas, os renascentistas eles vão dizer que eles não vão negar, minha gente, a existência de Deus e nem vão contra Deus. Repito novamente. Mas os renascentistas eles vão dizer, eles vão deixar claro que tudo que Deus criou tem uma explicação científica e tem uma explicação lógica. Então, o que é o racionalismo? É o uso do raciocínio lógico. Por exemplo, por que chove? Antigamente, antes do Renascimento, dizia-se o quê? Vamos dizer assim, lá na pré-história. Na pré-história, chove porque o Deus da chuva quis assim. Ora, lógico, chove porque Deus quer. Isso aí a gente entra em consenso. Mas como é que chove? A ciência vai explicar que tem um ciclo da água, que tem todo um processo que a natureza faz até acontecer a chuva. Então, racionalismo quer dizer isso, existe uma explicação lógica, certo? Outra característica, o naturalismo. O que é o naturalismo? Os renascentistas, eles perceberam que na natureza está a explicação de tudo. A natureza que Deus criou, lógico. Mas o que é que eles quiseram dizer com isso? Enquanto a igreja explicava tudo a partir dos anjos, do divino, claro, que é importante, a gente até precisa. Mas os renascentistas disseram, não, a gente pode explicar tudo observando o céu, observando o rio, o riacho, o mar, observando as plantas, as árvores. Então, o que é o naturalismo? É a ideia de que eu posso explicar o próprio ser humano
a própria vida, observando e estudando a natureza. Pessoal, tenha um pouco de paciência, que essa aula é meio longa mesmo, porque o renascimento, ele é um assunto extenso. E eu quero deixar tudo claro para vocês, ok? Então, veja bem. Então, o naturalismo é isso. É a valorização da natureza, não só a valorização, mas a observação, a investigação para se entender a vida e o próprio ser humano. Certo? Legal, né, gente? A próxima característica, nós já falamos de antropocentrismo, nós já falamos de racionalismo e naturalismo. Tem o experimentalismo também. Os renascentistas acreditavam que fazendo vários experimentos na área da química, na área da física, na área da medicina, eles iam encontrar respostas para melhorar a vida. E falar em melhorar a vida, então o que era o experimentalismo? Era experimentar, botar a teoria na prática, experimentar para chegar às conclusões, ok? E então, e por falar nisso, em ciência, em melhorar a vida, o otimismo era uma característica daquela época. As pessoas estavam otimistas, porque elas pensavam, poxa, agora a gente vai ser mais rápido um livro chegar até nós. Porque Gutenberg vai inventar a imprensa, né? Ele vai inventar uma máquina com tipos móveis para produzir os livros mais rápido, já que os livros, na época medieval, eles eram feitos à mão. Os monges copistas que fizeram um trabalho belíssimo, eles merecem o nosso aplauso, porque se não fossem os monges da Igreja Católica, muita obra de Aristóteles, dos filósofos gregos, não tinham sobrevivido até nós, porque eles copiaram à mão e fizeram com que chegasse essas obras a muita gente. Mas o Gutenberg, ele inventou uma tecnologia que foi possível fazer vários livros, imprimir várias páginas numa velocidade e numa quantidade maior. Então, por isso esse otimismo dessa época, não só pelo Gutenberg, mas pelas outras invenções todas. As pessoas percebiam que, melhorando um pouco a vida material, através das descobertas científicas e tecnológicas, elas poderiam ter um pouco mais de conforto, elas poderiam ter outras possibilidades além daquelas épocas passadas. Então, eles estavam otimistas, nós vamos evoluir, nós vamos progredir, mais ou menos por aí, certo? Nós vamos parar por aqui com relação às características. Agora, é importante que a gente converse um pouco sobre as descobertas da época do Renascimento, porque são descobertas, gente, que até hoje, agora, fazem toda a diferença, certo? Nós vamos começar, por exemplo, pelos intelectuais que fizeram descobertas importantes na área da astronomia e da física, certo? Primeiro deles, Copérnico. Ora, qual é a importância desse rapaz, desse cara, Copérnico? Foi ele que elaborou a teoria que explica a teoria heliocêntrica, ou seja, aquela teoria que explica que é o Sol que gira em torno da Terra, e não a Terra, ou melhor, que é a Terra que gira em torno do Sol, perdoem pessoas, e não o Sol que gira em torno da Terra. Então, quando ele descobre isso, ele reforça que a Terra se movimenta, ela não é estática. E ela é esférica. Então são os planetas que giram em torno do Sol também, né? A Terra gira em torno do Sol e não o Sol gira em torno da Terra. Então isso revolucionou, minha gente, a astronomia e também a física. E foi Copérnico que descobriu isso. Outra pessoa importante dessa época é Kepler. Ora, o Kepler, por exemplo, ele descobriu que os planetas orbitam de forma elíptica. Ou seja, deixa eu traduzir isso num português mais claro para vocês. Achava-se que os planetas eles faziam um movimento circular, faziam um círculo perfeito
na hora que eles se movimentam. Mas Kepler descobriu que não, que eles se movimentam como se fosse de uma forma oval. Dessa fórmula elíptica quer dizer mais ou menos oval, certo? Então Kepler é de extrema importância. Além disso, ele descobriu outras coisas com relação aos planetas. E a gente não pode esquecer do Galileu Galilei. O Galileu Galilei, minha gente, é assim impressionante a importância desse rapaz. Primeiro, ele aperfeiçoou o telescópio, a lente do telescópio. E diga-se passagem que foi a descoberta das lentes para observar o céu, a partir da lente para observar o céu, que também se desenvolveu, é o mesmo princípio que desenvolveu a lente do óculos, esse óculos que a gente usa hoje. Mas o Galileu, ele aperfeiçoou o telescópio. Além disso, muitas descobertas na área da astronomia, da física, a gente deve a ele. Os anéis de Saturno é um exemplo. O que mais? São várias. Eu não vou citar todas agora, senão a aula vai ficar muito longa. Mas os anéis de Saturno, a gente deve isso a Galileu. Galileu confirmou o que Copérnico disse, a teoria heliocêntrica, ou seja, que é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, e assim sucessivamente. Então, a gente acabou de falar nos intelectuais que fizeram descobertas na área da astronomia e da física. Agora vamos falar na medicina. Gente, vocês não sabem a importância dos renascentistas para a nossa saúde hoje. Porque naquela época, os homens não tinham ideia, por exemplo, do funcionamento do coração, da circulação sanguínea. Eles não tinham ideia da circulação sanguínea. E então, na área da medicina, nós vamos citar 3 pessoas importantes. Primeiro, Paracelso. É tão interessante a história desse rapaz que ele não concluiu medicina, imagine. Ele não concluiu medicina, mas sem concluir medicina ele é importante para a medicina. Por que o Paracelso é importante? Primeiro, muitos estudos dele contribuíram para a farmacologia, ou seja, para o entendimento de como se fazer remédios, para encontrar cura para algumas doenças. Por exemplo, ele contribuiu para os estudos da cura da sífilis. Outra coisa importante no Paracelso é a questão da higiene hospitalar. Porque naquela época, os hospitais, na Idade Média, os lugares onde se cuidava dos doentes, os médicos daquela época não tinham noção de higiene. Eles pegavam os instrumentos médicos com a mão do jeito que tivesse, não tinha luva, não tinha álcool, não tinha nenhum procedimento de limpeza, de higiene. E o Paracelso já dizia, minha gente, tem que limpar tudo, tem que fazer uma higiene profunda nos instrumentos, no ambiente, nas paredes, no local todo, senão infecciona, senão transmite doenças. Vocês acreditam que ninguém escutava ele? Ninguém. Na escola de medicina que ele estudava, nem os professores, nem os diretores, nem os colegas, zero. Pouquíssima gente deu atenção a isso que ele falou. E hoje a medicina sabe que a higiene no hospital, em qualquer lugar, é fundamental. Por isso que a gente cita Paracelso na medicina na época do Renascimento. E tem 2 médicos importantes também, que eu gostaria de citar, que eu falei da circulação do sangue, que é o Miguel Servetti. Ele descobriu, por exemplo, que o sangue, quando ele vai ao pulmão, é para oxigenar. Imagine a gente sem oxigênio, E, ora, quando ele descobre isso, minha gente, ele facilita, lógico, a cura de algumas doenças que estão relacionadas. E o outro é o William Harvey. Ora, esse William, ele descobriu o que a gente chama de grande circulação do sangue. Enquanto o Miguel descobriu essa circulação do sangue, mais ou menos nesse trajeto que vai até o pulmão, que chama de pequena circulação sanguínea, o William, ele aprofundou, ele ampliou, ele descobriu mais coisas com relação a toda a circulação do sangue. Inclusive, é a partir da descoberta dele que a gente ficou sabendo que o coração bombeia o sangue.
Ora, professor, qual é a importância disso? A importância é que quando o médico ele entende como funciona o corpo, fica mais fácil dele tratar um problema de saúde naquele órgão, naquela parte do corpo, ok? E então, essas foram as grandes descobertas na área da medicina na época do Renascimento. Estão percebendo, minha gente, que a gente não exagerou, a gente não exagera quando diz que o Renascimento ele é um assunto fascinante, ele é um divisor de águas na história da humanidade, por isso ele é um assunto grandioso, porque as descobertas, elas interferem na nossa vida até hoje, pessoas, até hoje, certo? Então, depois de falar da astronomia, da física e da medicina, vamos citar os grandes gênios da pintura renascentista. A pintura renascentista, ela é que fica famosinha, minha gente. Por que famosinha? Porque são os quadros renascentistas que até hoje valem uma fortuna, como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e sucessivamente, certo? Dos pintores famosos do Renascimento, eu quero falar de Michelangelo. Hoje nós vamos só citar Michelangelo, o próprio Leonardo da Vinci também era pintor, Rafael Sanzio, Tiziano, Giotto, pronto, esses são suficientes, são pintores, minha gente, que revolucionaram, a gente pode sim falar assim, as técnicas de pintura. Como, por exemplo, na Idade Média, quando você olhava um quadro, você não via detalhes de profundidade, de distância. Por exemplo, você não via um detalhe com muita perfeição se aquela casinha lá no final do quadro, os detalhes entre a casa maior aqui na frente e aquela casinha lá longe. Então, os pintores renascentistas, eles desenvolveram uma técnica chamada perspectiva. O que é isso? Quando você olha os quadros renascentistas, você tem uma ideia de profundidade, de distância daquele objeto. Para isso, minha gente, é muito interessante isso para quem gosta de matemática. Eles foram estudar matemática, porque é tudo calculado. Porque os renascentistas acreditam que a ciência e a arte, os conhecimentos, eles têm que se unir. A gente tem que saber um pouquinho de tudo se quiser uma qualidade melhor. Outra coisa, além da perspectiva, eles desenvolveram a técnica de luz e sombra. Então, na Idade Média, não ficava tão claro alguns quadros, essa questão do claro e do escuro, não era tão perfeito. Mas os renascentistas desenvolveram essa técnica de luz e sombra, que faz com que os quadros dê essa ideia de luminosidade ou de escuridão de uma forma assim mais bonita, de uma forma mais clara, certo? Bom, sobre pintura era isso que a gente tinha para explicar. Na literatura, a gente não pode esquecer de citar Shakespeare, minha gente. Qual é a pessoa no planeta, se você perguntar assim, você lembra de Shakespeare? Pelo menos o nome, até a maioria dos adolescentes vai lembrar, Shakespeare. Não lembro não. Mas se perguntar, você lembra de Romeu e Julieta? Todo mundo vai lembrar. Então esse gênio daquela época, o Shakespeare também, ele é renascentista, sim. As obras dele acontecem também nesse período. E Shakespeare vai ter várias falas, por exemplo, em Hamlet, que ele enaltece o homem, o ser humano. Ele diz que o homem é uma obra como se fosse perfeita. Aí você pode perguntar, gente, professor, o homem é perfeito? Isso não é uma blasfêmia, não é um pecado dizer isso, não é uma coisa contra Deus? Veja bem, vamos sempre deixar claro, nenhum de nós é maior do que Deus. Nada é maior do que Deus. Mas a gente também é capaz, dentro de um certo limite, a gente é capaz. Tanto é que Jesus diz, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ora, quando ele diz sede perfeito, não é que a gente vai ser igual a Deus, mas ele quer dizer, olha, melhore, estude mais, trabalhe mais, se melhore intelectualmente, moralmente, entendeu? Então é por aí. Então a gente citou Shakespeare, né? Outro na literatura importante é Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote de la Mancha.
Outro importante é Dante Alighieri. Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia Humana. Nessa obra Divina Comédia Humana, ele descreve o céu, o inferno e o purgatório. É bom lembrar que os cientistas, os artistas renascentistas, eles não eram ateus não, viu minha gente? Eles acreditavam em Deus, as suas obras, tinha muita ciência, tinha muita técnica, mas também tinha a crença em Deus ainda, tinha elementos religiosos, certo? Bom, pessoas, por enquanto é isso. Antes que eu esqueça, é importante a gente falar que também a palavra renascimento, ela quer dizer, de uma certa forma, que quando os renascentistas eles foram se aprofundar na ciência da arte, eles revisitaram a cultura clássica grega e romana. O que é isso? Vocês sabem que a maioria das ciências tem o seu berço na Grécia antiga. Então eles foram reestudar de novo aquelas obras gregas, ou seja, fazer renascer aquele conhecimento, porque a Igreja Católica ela havia proibido a leitura de muitos livros gregos, como por exemplo a Poética de Aristóteles. Então, esse conhecimento clássico que a gente chama, por que clássico? É um clássico porque até hoje, qualquer curso que você for fazer, mas qualquer um, vai fazer referência à filosofia grega e romana, ao conhecimento grego e romano. Então, pessoas, é isso aí. O Renascimento é a época de profundas transformações na ciência e nas artes, na literatura, nas tecnologias, certo? É uma época fascinante, gente. É a época também que entra em conflito as ideias modernas com as ideias da Igreja Católica medieval, mas também a Igreja continua com poder, viu? A Igreja medieval ela não perde o poder aí no Renascimento, não. Tanto é que a Igreja ela também patrocina artistas renascentistas. A Capela Sistina, que é uma das obras renascentistas muito importantes, que é na Igreja, de uma época muito antiga, é uma obra patrocinada pela Igreja. A Igreja ela patrocinou muitos artistas renascentistas também. Para quê? Para divulgar as suas ideias, para divulgar o Evangelho ali, divulgar cenas de Maria com os anjos, de Jesus e assim sucessivamente, do anjo Gabriel, dos anjos, entendem? Então, é isso, pessoas. Muito obrigado. De Renascimento é só por hoje. E paz e graça para todos vocês, ok?